Tudo começou há 4 anos, no meu casamento. Aquele que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, virou um caos inesperado. Minha irmã, Mônica, com quem eu nunca tive uma relação muito próxima, resolveu tentar dar em cima do meu marido, na minha cara. Ela se aproximou dele e começou a flertar abertamente enquanto eu conversava com outros familiares. O pior? Meu marido nem deu bola, mas ela não parou de tentar. Eu fiquei completamente chocada. Era como se ela estivesse tentando me provocar de propósito. E eu não ia deixar barato. Eu chamei ela na frente de todo mundo, a humilhei mesmo. Fui direta: Mônica chega de tentar se engraçar para o meu marido. Não foi a maneira mais elegante de resolver, mas naquele momento eu não consegui me controlar. Depois de todo aquele bafafá, Mônica, super envergonhada, teve a ousadia de me cobrar um pedido de desculpas por eu tê-la humilhado. Imagina a minha reação. Ela, que tentou desrespeitar meu casamento, me pediu desculpas. Nunca. A briga foi feia. Eu e ela nos xingamos pelo telefone e desde então ficamos sem nos falar. E sinceramente nem sinto falta. Agora minha mãe, ela sempre foi a mediadora da família. Tentava manter todos juntos, mas por mais que eu me esforçasse, nunca consegui me dar bem com Mônica. Porém, a pressão para que eu fosse a primeira a pedir desculpas começou a pesar. Minha mãe, que se acha a mais madura de todos, sempre dizia que eu deveria perdoá-la, que Mônica estava arrependida. Mas nunca admitia que minha irmã foi quem começou tudo isso. Então, alguns meses atrás, veio o chá de bebê. Um evento simples que eu mesma estava organizando, já que Mônica, além de não ter me ajudado antes, também não estava nem um pouco disposta a colaborar. Mesmo assim, minha mãe insistiu que Mônica deveria ser a responsável pela organização. Acredite, Mônica tem um negócio de eventos, mas não é muito boa nisso. E eu, decididamente, não queria mais me arriscar. Mas minha mãe fez questão de me pressionar. Disse que se Mônica não organizasse, ela não iria ao evento. E o que aconteceu? Minha mãe apareceu lá, cheia de expectativas, mas sem querer entender que eu não estava pronta para perdoar. E a história não parou por aí. No dia do meu chá de bebê, quando eu pensava que finalmente teria um pouco de paz, minha mãe e Mônica apareceram de surpresa. E aí, no meio do evento, minha mãe começou a exigir que eu pedisse desculpas por tudo o que fiz. Eu, que estava tentando me manter firme, acabei cedendo, porque não queria causar mais vergonha na frente dos meus colegas de trabalho. Mas ao me desculpar, aquele sorriso presunçoso no rosto de Mônica me fez querer arrancar os cabelos. E por mais que tudo isso tenha me deixado furiosa, o pior foi o que aconteceu depois. Minha mãe não apareceu no nascimento do meu filho. Ela não me parabenizou. A única pessoa que esteve ao meu lado foi minha madrasta, Nicole. Eu sei, é uma situação complicada. Meus pais se separaram quando eu tinha apenas 7 anos, mas a Nicole sempre foi mais amiga do que mãe para mim. E depois que meu pai faleceu, há 3 anos, ela tem sido uma verdadeira amiga. Por isso, quando decidi colocar minha madrasta como madrinha do meu filho, minha mãe simplesmente perdeu a cabeça. Foi aí que eu postei sobre a escolha dela nas redes sociais, e adivinhem? Minha mãe e Mônica ficaram furiosas. Eu só queria saber, será que sou a vilã aqui? Ou elas estão exagerando e fazendo tudo parecer maior do que realmente é? Desde que eu me entendo por gente, minha mãe e minha irmã Mônica sempre andaram grudadas. Elas eram praticamente uma dupla inseparável. Já eu, sempre fiquei de lado, tentando encontrar meu espaço nessa dinâmica, mas nunca era o suficiente. As coisas já eram complicadas, mas ficaram insuportáveis quando Nicole entrou na nossa vida. Nicole não era a vilã que minha mãe e Mônica pintavam. Meu pai a conheceu muito tempo depois de se divorciar da minha mãe, mas isso não importava. Assim que Nicole apareceu, tudo mudou. Minha mãe dizia que ela destruiu a chance de reconciliação deles, mesmo que, na verdade, meu pai já tinha seguido em frente. E minha irmã Mônica? Ela se alinhou com minha mãe como uma extensão da sua raiva. Então, quando meu bebê nasceu, era óbvio para mim quem eu queria como madrinha e avó honorária dele, Nicole. Ela sempre esteve lá, apoiando minha família de um jeito que minha mãe nunca fez. Só que isso não caiu bem, e logo eu estava no meio de um furacão. Depois que fiz o post nas redes sociais anunciando Nicole como madrinha, minha mãe perdeu completamente o controle. Ela começou a me bombardear com mensagens, dizendo que aquilo era uma afronta, que eu estava usando meu filho para feri-la de propósito e que Nicole jamais seria aceita como avó do meu bebê. Foi tanta confusão que tive que bloqueá-la. Mas claro, Mônica veio logo em seguida para me acusar de ser cruel e narcisista, dizendo que tudo que eu fazia era por vingança. Isso começou a pesar em mim. Eu realmente tinha feito o post por pura gratidão a Nicole, mas também havia um toque de provocação.
E agora eu não sabia mais onde estava a linha entre o que era genuíno e o que era um gesto de retaliação. Ontem à noite, depois de dias me remoendo, decidi abrir o jogo com Nicole. Esperei meu bebê adormecer, sentei com ela no sofá e desabei. Contei tudo, o post e as brigas com minha mãe e Mônica, e como eu estava me sentindo horrível por envolvê-la nisso. No meio das lágrimas, confessei que talvez eu tivesse exagerado. Nicole, como sempre, foi um poço de calma. Ela me abraçou e disse que entendia. Eu me sinto honrada por ser madrinha e avó do seu bebê. Isso significa um mundo para mim, independente de qualquer coisa, ela disse. Mas então, para minha surpresa, ela confessou algo que nunca tinha me contado antes. Nicole admitiu que também guardava muita mágoa da minha mãe. Durante anos, ela suportou o desdém e a hostilidade da minha mãe, e pior ainda, viu Mônica ser manipulada para tratá-la da mesma forma. Nicole nunca reagiu, porque sabia que minha mãe fazia isso de propósito, talvez até para criar mais conflitos. Meu pai, antes de falecer, chegou a dizer a ela que suspeitava que minha mãe usava Mônica como uma ferramenta para causar problemas e tentar ganhar vantagem. Enquanto Nicole me contava isso, comecei a entender o quanto ela havia sofrido. Mesmo assim, ela nunca deixou que isso a transformasse em uma pessoa amarga. Ela não revidava porque sabia que, no final, o mais importante era preservar a paz para mim e para o meu pai. Depois dessa conversa, fiquei ainda mais certa de que Nicole merecia esse reconhecimento. Não porque ela precisava vencer minha mãe, mas porque ela sempre foi a pessoa que escolheu o amor e o respeito, mesmo quando o mundo parecia estar contra ela. E sabe o que é mais engraçado? Quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que não é sobre vingança nem sobre provar um ponto. É sobre valorizar quem realmente importa. Quem está ao nosso lado não importa o que aconteça. Agora, olhando para tudo isso, eu só tenho uma pergunta. Será que minha mãe e Mônica um dia vão entender o que realmente significa ser família? Ou será que eu sempre vou ter que lidar com as consequências de escolhas que nunca foram minhas? Você acreditaria se eu dissesse que minha mãe e minha irmã têm uma espécie de rivalidade silenciosa com a Nicole, minha madrasta? Pois é, isso já dura anos. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar como tudo começou, porque é uma história cheia de emoções, mágoas e, claro, algumas revelações surpreendentes. Quando meu pai e minha mãe se divorciaram, foi algo que parecia inevitável. Eles brigavam tanto que até a gente, eu e minha irmã Mônica, sentíamos o peso das discussões. Então, um dia, eles sentaram com a gente e anunciaram que a separação seria o melhor para todos. No começo, tudo parecia pacífico. Meu pai seguiu em frente e depois de um tempo conheceu Nicole. E foi aí que as coisas ficaram complicadas. Minha mãe, por outro lado, teve um momento de "e se?". Ela começou a pensar que talvez ainda houvesse uma chance com meu pai e até tentou reatar, mas ele já estava feliz com Nicole. Isso deve ter sido um golpe duro, porque desde então minha mãe passou a odiar Nicole, e como era de se esperar, Mônica seguiu o exemplo. Mas aqui está a parte curiosa. Nicole nunca fez nada para merecer isso. Ela sempre foi gentil, paciente, e nunca revidou as provocações. Enquanto minha mãe e Mônica tratavam Nicole como inimiga, ela lidava com tudo com uma calma impressionante. Meu pai sempre dizia que Nicole era diferente, e eu via isso em cada gesto dela. Mesmo quando Mônica era desagradável, Nicole sabia que minha mãe estava por trás disso, e nunca descontava nela. Agora vamos pular para o presente, porque é aqui que o drama realmente esquenta. Recentemente fiz uma postagem nas redes sociais anunciando que Nicole seria a madrinha e a avó favorita do meu filho. Eu sabia que isso iria mexer com minha mãe e minha irmã, mas nunca imaginei que a reação seria tão explosiva. 2 dias depois, meu telefone não parava de tocar. Minha mãe me bombardeava com mensagens, exigindo que eu deletasse a postagem. Segundo ela, era uma afronta pessoal e uma vergonha pública. Eu tentei ignorar, mas ela continuava insistindo, dizendo coisas como: "Você está usando seu filho para me humilhar." E até me chamou de nomes horríveis. Quando percebi que isso não ia parar, tomei uma decisão. Bloqueei minha mãe e Mônica em todos os lugares. Sim, eu sabia que isso iria irritá-las ainda mais, mas eu simplesmente não conseguia mais lidar com aquele tipo de energia negativa. E você acha que acabou? Nem perto disso. Poucos dias depois, soube que minha mãe e Mônica decidiram levar o drama para o Facebook. Elas escreveram uma longa postagem cheia de exageros e me pintaram como a vilã da história. Alegaram que eu era ciumenta, ingrata e, pasme, até acusaram Nicole de manipular toda a situação para me colocar contra elas. Minha irmã foi ainda mais longe, dizendo que roubei o namorado dela, meu marido atual, diga-se de passagem, e que isso era prova do meu narcisismo.
Quando finalmente vi a postagem porque parentes me enviaram screenshots, já que eu as tinha bloqueado, meu sangue ferveu. Era inacreditável como elas distorceram os fatos para parecerem vítimas. Elas sabiam que eu veria aquilo eventualmente, mas mesmo assim, postaram para todos verem. E claro, eu não ia deixar barato. Depois de conversar com meu marido, decidi escrever minha própria resposta. Mas desta vez eu queria ser estratégica. Não era só sobre me defender. Era sobre expor as verdades que elas tentaram esconder por tanto tempo. Eu detalhei como minha mãe sempre priorizou Mônica, ignorando meus esforços para manter uma relação saudável com ela. Contei como Mônica largava empregos o tempo todo e como isso contradizia a narrativa de que ela era uma empreendedora de sucesso. Mas, acima de tudo, deixei claro o quanto Nicole foi importante para mim. Ela sempre esteve ao meu lado quando eu mais precisava, enquanto minha mãe e Mônica só me faziam sentir insuficiente. E no fundo, é isso que mais incomoda elas, o fato de que eu escolhi reconhecer quem realmente esteve presente na minha vida. A grande lição aqui? Família nem sempre é quem compartilha seu sangue. Às vezes, é quem escolhe estar ao seu lado nos momentos difíceis, quem te apoia sem pedir nada em troca. Nicole foi essa pessoa para mim. E sabe o que mais? Eu não me arrependo de ter declarado isso publicamente. Agora, enquanto elas continuam a alimentar o drama, eu finalmente estou em paz. Minha prioridade é ser uma boa esposa, uma boa mãe e, acima de tudo, viver uma vida autêntica, sem precisar me desculpar por ser quem sou. Eu sei que muitas pessoas podem ter se perguntado, por que minha mãe ajudaria a Mônica? E vou te contar, não foi porque ela achava que a Mônica era boa no que fazia, longe disso. Minha mãe sempre fez isso mais por pena, quase como se fosse uma caridade. E não, eu não tinha ciúmes, não era isso. O problema é que eu simplesmente não conseguia apoiar o que ela fazia, porque sempre parecia tão sem graça. E quando ela me pediu para organizar eventos para ela, eu não quis. Afinal, ela nem sequer era boa nisso. Agora, a parte que me deixou realmente perplexa foi quando ela começou a espalhar umas mentiras, dizendo que eu tinha roubado o namorado dela, e outras coisas ridículas. Vamos esclarecer isso de uma vez. O homem com quem me casei nunca foi namorado dela. Eles saíram uns encontros antes de eu aparecer na vida dele. Quando eu conheci, nem estavam mais se falando. Então, essas acusações? Totalmente inventadas. Ridículo, né? E não para por aí. Quando minha mãe e Mônica apareceram no meu chá de bebê, criaram um drama tão grande que eu acabei sendo forçada a pedir desculpas. Só para não passar vergonha diante dos meus colegas de trabalho. E o que aconteceu depois? Quando finalmente entrei em trabalho de parto, minha mãe nem sequer se deu ao trabalho de me parabenizar ou me ajudar. Ela nem conhecia minha filha, mas a Nicole. A Nicole estava lá para tudo. Claro que eu postei um elogio a ela porque ela mereceu. E se a Mônica e minha mãe não gostaram, bem, eu não me importo. Na verdade, eu estava tão cansada de tudo isso que resolvi escrever um post desabafando. E vou te contar, me senti muito melhor depois. Eu falei a verdade, minha mãe sempre foi manipuladora, especialmente depois que meu pai casou novamente. Ela usou a Mônica para tentar criar problemas, porque não queria ver meu pai feliz com a nova esposa. E eu estava farta disso. Então, por que eu deveria continuar escondendo tudo isso? A mentira já estava muito óbvia para todos ao nosso redor. Quando minha família leu meu post, eles não ficaram chocados. Na verdade, todos já sabiam, mas ninguém tinha coragem de falar sobre isso. Agora, com a verdade no ar, as pessoas começaram a me apoiar. E acredite, foi libertador. Eu não estava mais sozinha nessa, e me senti incrível ao ver que até meus primos começaram a se afastar de Mônica e minha mãe. A verdade saiu, e ninguém estava mais disposto a acreditar nas mentiras delas. Só que, como sempre, Mônica não parou. Ela e minha mãe decidiram ir até minha casa, exigindo que eu retirasse o post. E adivinha? Eu simplesmente não ia ceder. Claro, a Mônica até tentou sair, mas minha mãe foi difícil. Ela começou a gritar comigo. Eu estava sozinha com meu bebê e meu marido não estava em casa, então, o que eu fiz? Chamei a polícia. Eles precisavam saber que eu não estava mais tolerando o comportamento delas. Não, eu não estava mais disposta a fazer de conta que tudo estava bem. E acredite, a coisa não parou por aí. Depois de falar com meu marido e com a Nicole, todos disseram que eu fiz a coisa certa. Porque por tanto tempo, minha mãe sempre achou que minha fraqueza estava em ignorar as coisas. Mas agora, eu deixei claro, não mais. Se eles quisessem continuar invadindo o espaço da minha casa, eu ia tomar atitudes, e foi exatamente isso que eu fiz. Agora, como mãe, tudo o que importa é a paz da minha filha. Eles queriam invadir isso, então eu deixei claro,
Se eles não respeitassem minha decisão, eu tomaria medidas mais drásticas. E sim, uma ordem de restrição seria o próximo passo se fosse necessário. Eu não ia deixar que o comportamento deles colocasse em risco a felicidade da minha família. E sabe o que mais? Eu vou continuar firme. Minha prioridade é minha filha, minha família, e agora, eu sei que posso me sentir em paz com as minhas decisões. Nada mais importa. O drama delas? Já era. Agora, é só o começo de uma nova fase para mim. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.